para falar um pouco sobre a reforma protestante. Esse é um material que me entusiasma bastante. Tenho sido, ao longo dos anos, também professor de História da Igreja e penso que nesta noite nós vamos usar um pouco deste tempo para uma breve introdução ao que foi a reforma protestante. Obviamente, o nosso interesse não é apenas ficar recordando o fato ou a história, mas é fazer com que a história fale a nós hoje. Este é o ponto. Ou seja, que de alguma maneira nós, olhando para trás, possamos olhar criticamente para o momento que vivemos e também possamos olhar de forma prospectiva para o futuro que está diante de nós. Então, eu vou tentar fazer um pouco de uso aí do nosso slide, a fim de que torne esse momento um pouco mais interativo. E o que foi a reforma protestante exatamente? Primeiro, você precisa entender que foi um movimento religioso. Por que é importante que se diga que foi religioso? Houve envolvimentos de interesses econômicos durante a reforma? Com certeza. Houve também questões de interesses políticos durante a reforma? Também. Houve outros motivos envolvidos na época da reforma? Também. Entretanto, aquilo que moveu genuinamente o coração e a prática dos reformadores foram as suas convicções de fé. Ou seja, de fato, ainda que a reforma tenha envolvido toda a sociedade daqueles dias, assumido implicações econômicas, políticas, sociais, o grande foco foi exatamente uma reforma da Igreja, um retorno às Escrituras, um retorno à fé bíblica, ou seja, isso você não pode jamais perder de vista. Também foi um movimento reformador, fragmentado porque não foi algo assim, ele não foi tão coeso, ele não surgiu num único lugar, ele não teve apenas uma liderança, ele teve inicialmente foi fragmentado, surgido no cristianismo ocidental. Esse é um importante fato. O cristianismo ocidental, o cristianismo da Igreja Latina, no contexto da Igreja Latina, conhecida como Igreja Romana, significa que a reforma não alcançou a Igreja do lado grego, a Igreja oriental, as igrejas ortodoxas. O que nós chamamos de reforma é um movimento religioso reformador na Igreja do cristianismo ocidental, latino, representado pela Igreja Católica Romana, que teve lugar na Europa no século XVI. Bem, quando a gente fala do século XVI, estamos falando de 1500. Isso é a época do Renascimento, é a época em que há toda uma mudança cultural na Europa, e a reforma está nesse projeto. Também é importante que se diga que, apesar de ter sido um movimento do século XVI, as implicações da reforma se repercutiram no século XVII, e por que não dizer, estão presentes entre nós até hoje. 486 anos depois daquele momento de Lutero, e daqui a 4 anos, 500 anos exatamente, estaremos comemorando. Agora, não pense que a reforma de repente caiu do céu, alguém entendeu, vamos reformar a igreja, surgindo no vácuo. Irmãos, na história, o povo de Deus
a gente sempre é devedor de alguma coisa que veio antes de nós. Ou seja, nós nunca podemos pensar em história como se fosse alguma coisa totalmente inédita, totalmente nova. Em história isso não existe, em história da igreja isso não existe. Nós sempre somos seres históricos, ou seja, nós temos algo atrás de nós. Na verdade, nós estamos hoje pegando esses livros nas prateleiras superiores das estantes, mas nós estamos sob ombros de homens e mulheres que vieram antes de nós. E antes de Lutero, nós tínhamos muitos movimentos pré-reformadores, que Lutero, aliás, teve acesso aos seus conteúdos, acesso aos seus escritos, acesso às doutrinas que esses homens já haviam disseminado. Ou seja, Lutero, de alguma maneira, já havia tido contato com esses movimentos que eu vou chamar aqui de pré-reformadores. Um deles, por exemplo, foi um movimento desse senhor chamado John Wycliffe, que viveu aí no século, como você está vendo, no século XIV. Ele foi um teólogo inglês, um homem muito culto, professor em Oxford. Ele é chamado bisavô da Reforma. Wycliffe fez um movimento nas Ilhas Britânicas um movimento de volta à Bíblia. Nessa época, a Igreja Romana estava em absoluta crise moral, crise doutrinal, crise política, um distanciamento imenso do cristianismo simples. E Wycliffe, embora sendo católico, começou a fazer o movimento de volta à Bíblia. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Isso é um fato importante? Claro que é. Por quê? Porque até o Wycliffe, isso talvez você não saiba, mas a única versão autorizada das Escrituras era a versão em latim. Não se pensava na Bíblia àquela altura para a língua, o vernáculo do povo, a língua comum do povo. Então, a grande maioria das pessoas não tinham mais acesso às Escrituras. O Wycliffe voltou aí esse movimento para a Bíblia na língua do povo, que aliás depois Lutero vai também seguir a mesma tendência, a mesma linha, né? Algumas ideias de Wycliffe, por exemplo, ele negava a transubstanciação do pão e do vinho, carne, sangue, mineral de Cristo. Ele defendia a separação de competências entre a Igreja e o Estado. Ele rejeitava a infalibilidade papal, a teoria da sucessão apostólica através do bispo de Roma. Ele negava isso. Ele rejeitava a regeneração batismal, ou seja, que no batismo há ali uma regeneração, o novo nascimento é transmitido durante o ato do batismo. O Wycliffe é chamado então estrela matutina da Reforma. Ele ensinava a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, doutrina que Lutero vai resgatar. Às vezes a gente acha que era uma doutrina de Lutero, que o Wycliffe já ensinou, e não só isso, o Novo Testamento já ensinou isso. Além disso, ele tinha uma preocupação também missionária, evangelística. Ele viu muitos pregadores leigos que viviam entre o povo e ensinavam a Bíblia. No século XIV, o que isso resultou? Resultou, obviamente, na sua condenação. Ele foi expulso de Oxford, universidade, foi condenado por uma série de bulas papais, foi condenado à morte, morreu idoso de derrame cerebral. A Igreja Romana pediu para que se exumasse do seu corpo e que ele fosse queimado. Os seguidores de Wycliffe foram chamados lolados, pregadores,
Eles chegaram a ser 25% da população inglesa. E sabe uma coisa interessante, irmãos? Eles eram pessoas que conheciam muito a Bíblia. Obviamente, naquela época, a gente ainda não tinha imprensa. E o que acontece? A Bíblia era escrita à mão. Mas os seguidores de Wycliffe, eles decoravam a Bíblia. E o que acontecia? Então, às vezes, numa igreja, você tinha um irmão que era o livro de Gênesis. Então, quando alguém queria saber o que dizia Gênesis 40, por exemplo, aquele irmão dizia. Tinha um irmão que era o Evangelho de Mateus. Ele então citava o Evangelho de Mateus. Tinha um outro que decorou a Epístola aos Filipenses, ou o Profeta Menor, ou o livro de Daniel. Hoje a gente tem dificuldade para decorar um versículo só, mas para você ver como este movimento de retorno à Bíblia foi imensamente importante. Bem, com os Lolados você tem um intenso morticínio, perseguição. Eles morreram nas fogueiras às pencas. Outro reformador importante foi um homem chamado John Hus. Esse é tcheco, na época chamada Boêmia. Ele foi o principal seguidor das ideias de Wycliffe no continente europeu. John Hus é chamado de avô da reforma. Ele foi um líder bem eminente. Ele foi deão de filosofia e reitor da Universidade de Praga, um homem bastante culto. Foi também um pregador bem popular. Fez oposição à venda das indulgências. Aqui um detalhe. Às vezes pensamos, a oposição da venda das indulgências começou com Lutero. Isso é um engano. Muitos homens e mulheres antes já se opunham à venda das indulgências. É claro que o grande impacto aconteceu na época de Lutero, mas um deles que se opunha claramente à venda das indulgências. Eu vou explicar daqui a pouco o que era a indulgência, aliás, o que é a indulgência. Um deles foi John Hus, se opôs à venda de indulgências. O Hus também tinha um pensamento em relação a ser o Senhor. Apesar de crer como Roma, diferentemente do Wycliffe, ele cria na transubstanciação do pão e do vinho, ele entendeu que o cálice devia ser devolvido ao povo. Não sei se você sabe, na Igreja Romana, o cálice, desde a Idade Média, não é tomado pela congregação, apenas o sacerdote toma o cálice. E o Hus tinha esse entendimento de que se devia devolver de fato, assim e praticou. Também ele teve o mesmo resultado, mesmo fim. Ele foi excomungado, condenado como herege no Concílio de Constança, 1414, isso no século XV já. Foi preso, foi exposto ao ridículo lá no julgamento e, por fim, veio a execução. Ele foi executado na fogueira, em Constança, como herege, a 6 de julho de 1415. Mas não apenas reformadores deste nível mais protestante, pré-reformadores, tinha lá, mas tinha também católicos que não estavam satisfeitos com aquela igreja. Um deles foi esse homem aí, chamado Jerônimo Savonarola, que viveu aí, vejam vocês, a morte dele se dá já na época de Lutero. Ele foi um monge dominicano, grande pregador em Florença, na Itália. Ele não negava as doutrinas católicas. A única doutrina que ele negava era a infalibilidade papal. Mas por que eu coloco aqui? Porque ele é um reformador moral. Ele queria a mudança, a reforma moral daquela igreja, tal a decadência da igreja. E assim também ele teve o mesmo fim, excomungado pelo Papa, capturado por uma turba, uma multidão,
foi torturado durante 6 dias, enforcado e consumido nas chamas. Pensa nisso agora. Esse era o contexto daquela igreja em que Lutero surgiu. Ou seja, se Deus não tivesse naquele momento aberto as possibilidades para Lutero e para outros reformadores, o fim seria exatamente o mesmo. Nós vamos pensar então um pouco na reforma. E agora chegamos então ao século XVI. Este homem que aí está, Martinho Lutero, ele viveu nesse período de transição entre o século XV, entre o século XV e o século XVI. A reforma de Lutero, irmãos, foi uma reforma no mundo de língua germânica, no mundo de língua alemã. Lutero, um homem crescido naquelas superstições da Igreja Romana de sua época, monge agostiniano. A ênfase de Lutero é na justificação pela fé, eu vou ler o texto daqui a pouco, e esta doutrina é o coração da reforma de Lutero. De fato, para Lutero, se uma igreja não crê na justificação pela fé, já não se pode dizer que ela seja uma igreja de verdade. Lutero diz que é como se a igreja tivesse uma coluna, que se você quebra esta coluna, o edifício inteiro cai. Ele diz: esta doutrina pela qual a igreja está em pé ou caiu. É a doutrina da justificação pela fé. Com Lutero você tem o início do movimento luterano. E aqui é um ponto importante. Lutero descobriu a doutrina da justificação pela fé lendo as Escrituras. Ele leu os Salmos, e quando estudava particularmente a doutrina, a epístola aos Romanos, ele descobriu que a justiça de Deus não era encontrada no sistema de méritos, ou de obras, ou dos sacramentos passados pela igreja. Lutero entendeu, lendo Romanos 1, por exemplo, versos 16 e 17, tem que ler toda a epístola, estudou bastante toda a epístola. Ele leu assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aí esse versículo muito importante para Lutero, Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aí Lutero entendeu pela epístola aos Romanos que você não é justificado pelas suas obras, ou pelos méritos, ou por aquilo que você faz, mas é justificado gratuitamente. E você é justificado quando você crê em Cristo. E não é justificado por causa da sua fé. Você é justificado por causa da obra de Cristo, ou devido à pessoa e ao sacrifício de Jesus Cristo. E você, quando crê, chega diante de Cristo de mãos vazias. E crer na obra de Cristo, isto é creditado, é imputado a você como justiça. Este entendimento foi libertador para Lutero.
Este quadro, aliás, essa é uma fotografia que eu mesmo tirei, um quadro grande, ele é muito interessante porque ele está ali em claro escuro, você observa que todo o contorno é escuro. Esse era o mundo de Lutero. E aí você tem as escrituras, ele está lendo a Bíblia, ele tem um facho de luz que incide sobre o texto bíblico. E ele está ali reclinado sobre o texto bíblico. E essa compreensão de Lutero se deriva então da Bíblia. E a partir daí, isto vai trazer uma absoluta mudança nas direções da igreja. Na medida em que Lutero vai entender que a autoridade não é mais aquela autoridade na hierarquia da igreja, mas se derivava da Escritura. Olha, isso foi uma mudança absolutamente diametral. Foi da água para o vinho, podemos dizer assim. Vamos pensar hoje, se você for uma igreja romana, um templo católico romano, lá na frente você vai encontrar a mesa ou o altar. O altar ocupa o centro daquele lugar. Atrás daquele altar está um sacerdote. Ele tem algo que o povo não tem. Ele tem um mundo sacerdotal. Ele representa a igreja. O sacerdote, ele transmite Cristo quando ele parte o pão, e aí o pão é transformado em corpo de Cristo. É assim que ele transmite. A autoridade então está naquele mediado pela igreja que transmite Cristo ao povo no sacramento da Eucaristia. Aí, se você for uma igreja evangélica da pós-reforma, lá no centro tem um móvel como este aqui. Em cima desse móvel tem um livro aberto, geralmente, ou pelo menos tinha, muitas igrejas eu já não tenho. Um livro aberto como esse. Atrás tem um homem. Esse homem lê a Bíblia e expõe. Ora, isso mudou radicalmente o conceito de autoridade da igreja, ou para a igreja. Se antes a autoridade estava ali incorporada naquele indivíduo que é o sacerdote, conduzindo ou abençoando aquela multidão de fiéis leigos, a partir de agora, se você tem um ministro em que todos são sacerdotes, a Bíblia é que conduz, a Bíblia é que dá a direção. Na verdade, é o cabeça da igreja que é Cristo que dá a direção através da sua palavra. Para isso, com mudança, mudou o cenário da igreja. Então, a doutrina da justificação pela fé foi assim a porta de entrada a Lutero para a compreensão da graça, mas também ela abre luz para o entendimento de que, uma vez que nós somos salvos mediante a fé em Cristo, sem a mediação das obras, nós somos apenas instrumentos. Isso foi levando Lutero a uma compreensão do papel das Escrituras na igreja. Não dará tempo para a gente ver tudo isso sobre o papel das Escrituras para ele, não. Mas isso é importante que se diga como foi vital essa descoberta para Lutero. Bem, o fato mais marcante da vida de Lutero, você sabe, foram aquelas 95 teses. As 95 teses segundo a escolástica medieval. Lutero conhecia muito bem a forma de pensar de estudo acadêmica e ele colocou então 95 teses, afixou ali, no sistema que ele tinha fixado. O fato é que ele não imaginava a repercussão
repercussão que essas teses dariam. Ele afixou, no dia 31 de outubro, véspera do 1º de outubro, que é dia de Todos os Santos. No dia de Todos os Santos chegaria ali em Bíblia vendedor de indulgências. Lutero afixou as teses na véspera da chegada desse homem, desse vendedor de indulgências, e aqui ele teve uma repercussão imensa, e aí uma contribuição. Lutero teve uma grande contribuição, foi a imprensa. Também o linotipo, tipo impresso, inventado por um conterrâneo seu, Gutenberg, não é? E o texto do Lutero foi multiplicado. E a imprensa teve um poder muito grande na disseminação da doutrina da reforma. Isso foi muito importante. Você vai perceber que desde então a fé reformada, a fé evangélica, ela crê na imprensa, ela valoriza a imprensa. Você já percebeu isso? Ela valoriza o texto impresso, ela valoriza a Bíblia impressa nas mãos da pessoa, ela valoriza a produção de livros. E outra coisa que talvez nem todos saibam, Lutero foi um grande musicista. Musicistezinho, ele admirava o canto chão, o canto gregoriano, mas ele também admirava a polifonia renascentista de alguns músicos, por exemplo, mais tarde serão mais famosos, como Palestrina, como Depré, como outros músicos, né, da polifonia. E Lutero já introduz o canto polifônico no culto luterano. E outra coisa, a música, irmãos, ela foi um grande instrumento para a disseminação da fé evangélica reformada. Aliás, irmãos, sabe-se que o povo muitas vezes aprende mais por aquilo que canta do que por aquilo que ouve. Que a música tem uma capacidade de ensinar imensa. Então, Lutero usou bastante a música. As 95 teses não foram fixadas ali em 31 de outubro de 1517. O que mais impactou foram as doutrinas protestantes deste momento. Foi a questão da venda das indulgências que mais impactou. Eu acho que agora agarrou. O que eram as indulgências? As indulgências, às vezes as pessoas pensam assim, doutrina da época de Lutero. Quem pensa assim está muito enganado. O que é indulgência? Os santos do passado, fiéis ao passado, eles acumularam méritos. Esses méritos entraram para uma tesouraria de créditos. E estão lá, por assim dizer, um banco de créditos dentro da igreja. E a igreja pode conferir esses créditos a outras pessoas. Vocês entendem? Um crédito de obras. De tal maneira que, se a pessoa comprar esse tipo de indulgência, ela pode absolver um parente ou acervo, ou alguém que esteja no purgatório, que não tenha cometido um pecado mortal. E a venda de indulgências se tornou um verdadeiro escândalo no século XVI, porque a igreja estava desejosa de promover essas obras. E aquele homem que eu falei que ia chegar em vida, ele era simplesmente grosseiro na forma da sua venda de indulgências. Ele tinha até uma música que alguém traduziu assim bem simplificadamente, ele cantava uma música, uma espécie de procissão. Tem a música, alguém traduziu assim: quando a moeda no fundo do cofre cai a alma,
até com asas do purgatório, sabe? Então, desse jeito era a venda das indulgências. É uma coisa bonita. Mas, como eu disse, leva um cofre de indulgências. Uma das crenças-chave ensinadas pelo catolicismo romano, que levou Lutero a amar a justificação, foi a crença das indulgências. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa que o fiel bem disposto obtém em certas condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Catecismo Católico de 1517. É isso? Hein? É um catecismo atual. O que eu estou querendo dizer hoje é que desde a época de Lutero, a doutrina da indulgência continua em Roma. Não mudou nada. Ela só não produz sempre as mesmas vendas. Mas a doutrina formal da Igreja Católica ainda hoje. Ok? Você pode pegar o catecismo, peguei na livraria, você vai encontrar lá a pergunta de número 1471. Veja, o catecismo moderno da Igreja Romana define tesouro da Igreja da seguinte forma: pertence, além disso, a esse tesouro valor verdadeiramente imenso e incomensurável, sem dúvida, que tem a Deus, que tem junto de Deus as preces e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria, de todos os santos, seguindo as pegadas de Cristo Senhor, por sua graça se santificaram e totalmente acabaram a obra que o Pai lhes confiara. De sorte que, operando a própria salvação, certo? Maria e os santos operaram a própria salvação. Também contribuíram para a salvação de seus irmãos na unidade do corpo místico. Bem, eu sei que hoje o catolicismo está lendo a Bíblia e a gente deve ser grato a Deus por isso. Na hora que a gente acha que alguns são mais evangélicos do que nós. Mas a gente não pode deixar de indagar aqueles que são católicos, se eles sabem exatamente que tipo de doutrina eles defendem, que alguns não sabem. Recentemente, quando eu fiz uma palestra católica, eu pedi para que ele começasse a ler a Bíblia dele. Não, é assim que a gente evangelista começa a ler a Bíblia dele. Eu pedi, traga o seu catecismo. E a gente falou, vamos examinar seu catecismo. Quando ele começou a ver essas coisas, ele disse, não é possível que eu continue fazendo parte de uma igreja. Talvez porque muitos não entendem, não conhecem que lá está. Mas essa doutrina é atual. A doutrina que se deu 500 anos depois de Lutero, 700 anos depois de John Wycliffe, 600 anos depois de John Knox. Bem, você deve saber que Lutero foi preso. Foi bom para a igreja, porque ele compôs os 200. Escreveu muita coisa, inclusive Castelo Forte. E forças políticas, Lutero, no final das contas, obteve vitória e, graças a Deus, morreu de velho.
mas com a proteção de muitas autoridades, e neste tempo, diferentemente daqueles pregam com a luz que nós vimos, a reforma abriu caminho e abençoou muita gente. Fala bem, afinal, deve ser dia sobre o domingo, fez a reforma na Suíça de língua alemã, em Zurique, tem a origem das igrejas reformadas. Zwingli e Lutero, eles estabeleceram contatos entre si, divergiram de Lutero em alguns aspectos, para Zwingli a ser um memorial, o Zwingli tem um princípio reformado do culto, ou seja, o que é o princípio reformado do culto? É que o culto precisa ser conduzido segundo as orientações bíblicas, ou seja, há direções bíblicas, há regulações bíblicas para o culto. Outro meio importante, já que eu estou na igreja presbiteriana, não posso deixar de falar, se não sair daqui embaixo de alguma vaia, foi este sujeito aí, talvez o grande mente da reforma, o grande sistematizador da reforma, João Calvino, já de uma segunda geração de reformadores. Calvino é pessoa de origem francesa, mas conduziu a reforma na Suíça de língua francesa. Genebra foi o centro de sua reforma. E Calvino é, para todos nós, o grande consolidador da reforma. As pessoas dizem: eu não sou calvinista. Se você é evangélico, você é calvinista em alguma coisa. É que você não sabe. Você não tem como. Bom, você vai ser alguma coisa. Mas eu não creio na pentecostal, você vai crer em alguma coisa que Calvino ensinou. Porque não há como. Os escritos de Calvino são base do cristianismo evangélico e protestante do mundo. Grande consolidador, Calvino, pessoa dotada de uma mente brilhante, extremamente diligente. Há pessoas que trabalham e não escrevem. Há pessoas que não escrevem e não trabalham, ou outras coisas. Calvino trabalhava imensamente e escrevia imensamente. Isso não é para qualquer um. Acumulou grande erudição, tornou-se o maior teólogo sistemático da reforma. Um detalhe para nós: foi Calvino quem enviou os primeiros missionários protestantes ao Brasil. Então vamos lembrar de uma coisa: reforma, Bíblia, reforma, pregação, reforma, oração, reforma, trabalho, reforma, música, reforma, imprensa, livro, Bíblia com o povo, reforma, missões, evangelização. Irmãos, qual é a reforma no mundo? Palavra na língua do povo, comunicada na língua das pessoas, o evangelho pregado, alcance, colocado na língua das pessoas. Foi Calvino quem enviou os primeiros missionários, estamos falando de missões, ao Brasil. Período que a nossa historiografia é chamada de invasão francesa, ou França vontade. Invasão por quê? Porque naquela época havia o Tratado de Tordesilhas, estudou, e dividiu a América entre espanhóis e portugueses, a ponto dos holandeses e franceses terem perguntado ao Papa: onde está o testamento de Adão?
que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Invasão por isso. Porque eles tinham, na verdade, para a concessão de Roma. Portugal, Espanha, tinha uma concessão de Roma. E, consequentemente, franceses e holandeses no Brasil foram chamados de invasões, expulsos. Aliás, infelizmente para nós, não é? Infelizmente. Mas ele enviou o Rio de Janeiro, a chamada França Antártica, os três missionários. A Igreja Reformada de Janeiro enviou um grupo de evangélicos, sob a liderança de dois pastores, Pierre G. e Guilherme Chantier. Primeiro grupo protestante no Brasil. Preste atenção, não é apenas o primeiro grupo protestante do Brasil, é o primeiro grupo protestante das Américas, é o primeiro grupo protestante do lado de cá do Atlântico. Aconteceu na quarta-feira, 10 de março de 1557, na ilha de Belém, Bahia de Guanabara. Deus o Salmo 5, cantou os salmos. Os calvinistas foram expulsos, sendo 3 foram estrangulados, lançados ao mar em 9 de fevereiro de 1558, o quarto foi enforcado mais tarde. Você tem calvinistas no Brasil e Colônia, uma segunda influência, você deve saber, calvinistas no Brasil com os holandeses lá no Nordeste. O príncipe Maurício Nação, Pernambuco, fundaram as cidades de Olinda, Recife, foram depois para Natal, São Luís, o Dique de Recife, as igrejas mais antigas de Olinda, foram igrejas montadas e instaladas pelos holandeses calvinistas. Estabeleceu-se o período de invasão holandesa no culto reformado em Recife e Olinda. Cantava-se, pregava-se holandês, tocava-se o órgão, segundo a música holandesa dos atenos. Formou-se sínodos, vários pastores. O sínodo de Pernambuco até o Rio Grande do Norte. Muitos pastores, um desses pastores foi esse aí, Frederico Kessler, pastor do Recife entre 1637 a 1643. Ou seja, infelizmente, nós não temos resultado disso aí, não é? Esses homens foram expulsos. Os holandeses, não sei se vocês sabem, foram expulsos do Brasil e foram para 2 lugares nos Estados Unidos. Alguns deles, mais ricos, os judeus que saíram do Brasil, fundaram uma cidade onde a Baía do Rio Hudson encontra com o mar ali. Fundaram aquela cidade chamada Nova Amsterdã, que depois veio se chamar Nova York. Quem fundou Nova York foram principalmente esses holandeses que foram expulsos do Brasil. Então podemos dizer o seguinte: na reforma, Deus restaurou verdade bíblica, a igreja professa verdades que haviam sido negadas, voltadas por longos tempos, foram mais uma vez proclamadas com poder. Verdades como a Escritura somente, graça somente, fé somente, e um tipo de culto é que a glória deve ser a Deus somente. Bem, a gente deve olhar para trás, e vou parar por aqui. A gente deve olhar para trás com um senso de gratidão. Vocês começaram esse culto, começaram em culto e ação de graças.
não apenas pelo que temos hoje, mas porque tudo que tivemos e temos foi nós que conquistamos. Foi o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, que veio conquistando ao longo desses anos. E que nós sejamos assim fiéis a este lugar, e cada vez mais apegados a essa herança bíblica, porque o Brasil precisa desse mundo, dessas mesmas verdades. Tão centrais, que na verdade são as verdades de Deus, o Evangelho puro e simples, que esse Cristo, que estes homens e mulheres viveram e morreram. Alguns deles, muitos deles, morreram no fogo, perdendo a cabeça, afogados, ridicularizados, deram seu sangue para que nós pudéssemos desfrutar de toda essa riqueza, de todo esse tesouro que temos hoje. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos.